Olá pessoal, bem-vindos a mais um Intensive Delphi proporcionado aí pela Academia do Código 2023, aí nos dias 23 e 24. Imenso prazer estar com vocês. Me chamo Gilmar Marchetti, trabalho na empresa Ereno Sistemas. A gente trabalha aí com um sistema na área de varejo. Atendemos aí grande parte da região noroeste do Paraná, mas também estamos presentes em todo o Brasil. Se estiver precisando de alguma coisa aí nessa área, pode nos contatar que a gente está à disposição. Fica aí o nosso site para vocês. Quero agradecer aí ao Alessandro, ao Túlio, ao Silas, todos que estão presentes e a todo o pessoal que está nos assistindo agora. Bom, hoje eu vou falar sobre, deixa eu ver, o segundo dia, Spring 4D, por que usar? Eu vou falar um pouquinho dele, explicar, dar um panorama geral e a gente vai tentar fazer alguma coisinha aqui para que vocês possam entender. Eu vou dar aqui algumas dicas também já inicial para que vocês possam pegar e já diretamente já trabalhar com ele, né, sem precisar ficar dependendo aí de correr de atrás de algumas outras coisas. Vou utilizar a versão mais simples do Delphi, né, o Community, já para que o pessoal possa entender aí, utilizar o que fizer aqui vai poder utilizar em outras versões, tá? Bom, falamos aí um pouquinho do Intensive Delphi, falamos quem que é o Júlio Mar, trabalha aí na Ereno Sistemas, a gente trabalha com alguns projetos abertos, tá? Então a gente faz parte aí do projeto CBR, a gente está há anos ajudando. Forts Report, quem precisar de alguma coisa pode também dar um grito aí. Tem alguns projetos aí que vão estar voltando aí aos poucos, a gente está dando uma mãozinha para que eles possam ser voltados aos poucos. Temos o Horse, temos todo o pessoal da equipe do Hashload, temos o ORMBR também que faz parte, então, que vocês estiverem precisando de ajuda, pode nos contatar aí, a gente vai estar ajudando vocês tranquilamente. Bom, Spring 4D, se você digitar aí na internet, quem já utiliza Spring é mais ou menos a mesma ideia, tá? É só que voltado para o Delphi. Aqui está o meu GitHub, então github/juliomar. Vocês vão achar aí alguns repositórios que eu sigo, outros repositórios que eu criei, outros repositórios que eu faço contribuição e assim por diante, tá? Se você digitar lá no GitHub, em algum site de busca, seja Google, seja Bing, ele vai te trazer diretamente para esse site aqui, tá? Existe um mirror, tá? Lá para o GitHub, mas se você entrar lá no GitHub, ele vai te trazer diretamente para cá, tá? Então, onde você entrar lá, ele vai te trazer. Temos alguns vídeos também, algumas palestras antigas modo de dizer, recentes. Aqui temos o nosso amigo César Romero, que fez aí essa palestra, então quem quiser assistir lá, procura o canal do César Romero no YouTube, está lá disponível para que você possa ver. E tem também da pessoa que mantém, acho que hoje ele, o Stefan Blake, se você procurar lá, tem também disponível no canal da Embarcadeira. Então é só você procurar aí que você vai achar. Nesse link aqui do GitHub você vai ter disponível aí também acessar o Google Groups, né, para troca de mensagens entre o pessoal e também eles atendido, né, o pessoal atende aí via ISUs, você cria as ISUs lá as suas reportes de bugs e eles são tratados, são trazidos as correções. Deixa eu abrir aqui que eu devo de ter uma ferramenta chamada Fork, que visualmente a gente vai ver aqui ela com o Spring 4D lá ali na minha pasta, tem uma pastinha aqui com os componentes, tá? Voltando aqui então pro principal aqui, que é o source. Quando você precisar então, instala primeiramente o Git, tá? Sugestão ou alguma ferramenta que nem essa daqui que eu vou acabar de mostrar para vocês.
Vem aqui e faz o clone lá do repositório para vocês. Eu subi um pull request esperando que eles aguardem, eles aceitarem o mesmo com a utilização aí do boss, tá? Então, daí poderia fazer dependência diretamente do projeto e não na IDE em si. Mas enfim, você vai fazer lá o clone e vai baixar para tua máquina. Basicamente ele está aí com a versão 1.226, né? Lá de 7 de setembro de 2022. Mas existem aí diversas branches aí de implementações futuras e tem até uma correção aqui, estava olhando aqui, mas tem uma correção na versão 2.3. Não sei se vai ser lançada logo ou não, mas acho que não vai ser não, tá? Essa correção tá lá, antiga, não, já tá para trás do master e quem quer também utilizar o developer pode utilizar o developer, mas eu prefiro ainda utilizar o master, tá? Após você fazer aí o checkout, você vai ter essa pastinha aqui à sua disposição, tá? Como de costume, existe também um pré-instalador, porque isso daqui é uma framework, né? Como uma framework não é um componente visual, não são componentes visuais que os delfeiros são acostumados a ter. É exatamente como Horse, são frameworks para você utilizar elas no seu sistema. Sempre a sugestão do Stefan e demais é utilizar o build. Antes de eu utilizar aqui o build, até quero falar um pouquinho. Um pouco de conhecimento aqui sobre o Spring4D em si. O Spring4D, na verdade, foi criado, né, foi escrito inicialmente pelo Balkan Zhu. Desculpem aí a pronúncia, não conheço ele. E hoje ele é mantido pelo Stefan Blake. E o Nick Olds mantém lá o blog, tá? Então, perdão, a wiki, com, enfim, eles mantêm ali entre eles. Se você quiser contribuir também com a wiki, tá? A wiki tá lá para você fazer o clone dela e ajudar a fazer a documentação. Falando do Spring4D em si, ele tem algumas diversas coisas nessa framework. Por exemplo, as collections dela são muito boas. Em português, o César Romero fala bastante sobre as collections para que vocês possam entender elas e utilizar no dia a dia, né? Ele também tem aqui os enumerables, né? Enumeradores do tipo interfaceado com generics, tá? Então você consegue acessar eles fácil. Tem a parte de dependência, né? Injeção de dependências com containers. Tem a biblioteca de encrypt, né? Tem também os reflections da Libre, né? Os extents do RTTI do Delphi. Então, fica aí para que vocês possam explorar isso tudo. Se vocês até forem aqui explorar um pouquinho aqui a documentação, fala exatamente sobre a questão que eu falei aqui. As collections dele, ele tem collections generics, iCollections, iList, TList, Dictionary, Stake, Queer e Sets, tá? Então você pode aqui facilmente utilizar, tu tem as coleções, as collections, todas as collections com The Value. Então, ao invés de você ficar criando, implementando uma classe concreta, você vai utilizar interfaces para trabalhar mais prático e também utilizar as melhores práticas de programação. Tem a questão das enumerables. Essa daqui acho que não tem aqui, provavelmente é isso. Não tem a documentação ainda. Tem a parte da injeção de dependência. Vamos ver se a documentação está aqui. Essa daqui sim. Beleza, ó. Injeção de dependência aqui com containers, que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Eu vou mostrar algumas coisinhas bem simples, assim, triviais, mas que você pode ir utilizando no seu dia a dia. A ideia aqui é só exibir para vocês possibilidades para que vocês possam utilizar no dia a dia e depois ir melhorando e, bom, enfim, vão poder utilizar. Vamos voltar aqui então, beleza? A gente então faz lá o git clone e você tem à disposição ali para ti todos os fontes. Com isso, a sugestão é que você utilize o build.
Eu vou só abrir ele para que a gente possa ver, porque eu não posso utilizar o build. Por quê? Porque eu estou utilizando a versão community. Com isso, eu vou mostrar também para vocês como utilizar diretamente na community. Se eles chegarem a aceitar a questão do boss, a community, quanto às demais, você pode ir lá e fazer então a dependência no projeto em si. Aqui ele lista para nós então as nossas saídas de sistemas operacionais, Win32, Win64, iOS, Android, então tem isso daqui do community, então ele traz para mim. Quais as formas que eu quero buildar, debug e release, lembrando sempre, né, depuração, envio para o cliente. Então, a preferência sempre é gerar para os dois, o que ele vai gerar aqui, na verdade, são as DCUs, tá? Se você quer que ele rode os testes, mas não aconselho, basta marcar aqui. Pede para ele então atualizar os registros do Windows Delphi, tá? Então ele vai fazer o registro e manda buildar. No meu caso aqui, não adianta eu querer rodar aqui o build, porque ele não vai conseguir compilar, como falei, então ele usa o command. Então o que a gente vai precisar fazer? Então, a gente vai precisar adicionar essa pasta source. Mas neste caso não é só a pasta source, ela tem inúmeras internas, inúmeras pastas internamente, tá? Onde eu vou até aproveitar e falar de cada uma aqui para que vocês possam também entender. A base delas então tem o Inc, né, que utiliza-se o Jedi Inc e o Spring.inc com algumas defines para cada versão do Delphi diferente. Daí temos aqui a parte base dele, que trabalha bastante com os collections, né? Então, aqui temos algumas unidades separadas e temos a questão das collections em separados. Temos a parte de log também aqui na parte base, né? Para que você possa fazer log do seu sistema. E alguns patches, tá? Alguns arquivos de patches para poder fazer uso aqui. Voltando um pouquinho, então a gente volta lá para o core, tá? Então, no core a gente tem os containers, os interceptions, a própria parte de login, mocking e os services. Então, internamente tenho essas implementações aqui para que eu possa utilizar ele, tá? Então, toda a parte do core está aqui dentro. Questão de dados, tá? Então, é um Object Dataset, que é para que você possa trabalhar com algumas questões de dados, perdão, valores de dados. Temos aqui algumas extensões, que é aquela parte de criptografia, tá? Tem algumas, as mais utilizadas, na verdade. Temos aqui uma parte de úteis, tá? Também para trabalhar com o sistema operacional, diretamente com a API do Windows. E temos a parte de persistência. O que é a persistência? A persistência em si é o Marshmallow em si, tá? O ORM Marshmallow, que ele tem os adapters, tá? O que são os adapters? É a parte que escreve o que vai utilizar de engine de acesso ao banco, ou motor do banco, né? Zeus, Faridac, ADO, diretamente SQLite, MongoDB. Então você tem aqui algumas possibilidades. O que tu tiver aqui, ele funciona, tá? Voltando um pouquinho, então, a gente falou aqui dos adapters. Então a gente também tem aqui a parte do core, da implementação do core todo do Marshmallow, tá? O Marshmallow veio parar dentro do Spring 4D. Temos os critérios para que você possa montar consultas, então, ou consultas ou SQL, então ele utiliza do critério, né? A parte de mapeamento aqui, de cada situação específica, e a questão de SQL, que é para quê? É a questão de cada SQL banco, cada banco, isso mesmo. Então aqui temos Postgres, temos Firebird, temos Mongo, SQL Server, MySQL, NoSQL, Oracle, SQLite, temos os registradores, então ele é muito bem arquiteturado esse ORM. Eu faço utilização dele em alguns projetos, tá? Então, o que a gente vai precisar fazer aqui, tá? Aqui vou começar agora por algumas sugestões que eu já estou aqui com ela implementada dentro para ganhar tempo aqui, para que a gente possa ter mais tempo para poder falar sobre. O que eu fiz aqui então? Eu tenho aqui uma pastinha, geralmente o pessoal gosta de ter pastas separadas. Então eu fiz aqui, eu tenho uma pasta C, Components, Spring 4D. Então o que eu vou fazer inicialmente? Sugestão minha, tá? Copiar aqui o endereço e vir aqui em Tools Options. Opa! Tools Options. Aqui em IDE, a gente tem aqui environments variáveis, né? As variáveis de ambiente. Aqui eu criei uma nova variável de ambiente
chamada, vou editar ela, Spring4D, e coloquei aquele endereço. Então, meu tamanho, minha escrita pode ficar menor. Eu poderia mudar até para S4D, que eu sei que é um Spring4D. Opa, S4D, por exemplo, para que eu possa diminuir mais ainda lá o meu caminho. Até a gente pode fazer isso aqui para ficar mais curto o caminho que vai ficar na LibrePath. Vou dar um OK, tá? Então, S4D, que eu sei que é o Spring4D. E eu vou vir aqui em Linguages, né? Delphi, Libre. Isso daqui todas as versões do Delphi tem, tá? E a gente vai olhar aqui, eu tenho já algumas coisas configuradas dele, só que ele vai estar agora marcado, ó, ele até ainda está entendendo que eu tenho, ó. Eu peguei todos aqueles patches lá ó, e coloquei eles aqui. O que eu vou ter que mudar aqui só, eu vou ter que fazer essa mudança aqui, eu vou ter que tirar o Spring aqui, deixar assim, ó, SD, dar um replace aqui, ok, ele já achou. Aqui também, ó, então vou dar um replace. Vou diminuir um pouquinho mais até, tinha deixado um pouquinho grandinho até o tamanho. Bem rapidinho aqui, não deve demorar. Com isso tu ajuda a quem utiliza aí compilação linha de comando a dar menos erros por caminhos muito longos, tá? Então sempre quando tiver esse tipo de situação com muitos patches, isso é um caso para geralmente projetos de terceiros aí que a gente tem aberto. Aí vou colocar aqui. Mais um momentinho. Aqui. Aqui. Place. Place. Alteramos aqui. Mais uns 3 aqui. E tá acabado. Ok. Ok. E vejam só, se por um acaso eu colocar errado e der um replace, ele ficou em cinza, porque ele entendeu que não é um caminho. Então, deixar só o caminho correto. Então temos todos eles aqui. Eu geralmente utilizo assim no projeto, tá? Eu não utilizo via build, mas a sugestão sempre foi, se você procurar lá no blog do Stefan, é utilizar o build. Vou dar um OK, então já temos ele disponível, né? A pastinha está aqui. Vou dar um salvar. Beleza, então a gente tem aqui ele prontinho para que a gente possa fazer o uso. Aqui eu vou falar um pouquinho, o Spring4D, depois eu vou abrir um exemplo, se a gente sobrar tempo, vou abrir uns exemplos ali de testes que tem, tá? Para que eu possa mostrar as collections. Mas minha ideia aqui é mostrar a utilização de containers e a injeção de dependência. Você pode utilizar isso de N maneiras, tá? A sugestão principal aqui minha vai ser para você tratar a questão dos seus forms, tá? Para que você centralize isso de alguma forma ou até possa fazer uma questão de herança e você não ter tanta create form e definições deles ali internamente. Então, para utilizar diretamente aqui a injeção de dependência, vou explicar basicamente como que vai ser. Primeiro aqui vou tratar aqui no projeto questão de nomenclaturas. Então, vou tratar aqui, ó, vou colocar aqui uma view principal, a nossa janela aí principal aí do sistema, ou o formulário que a gente for tratar como principal, né? Vou salvar, vamos salvar, então vamos criar um projetinho aqui. Então, criamos o projeto, vamos salvar ele, aqui no desktop, uma pastinha aqui, Spring4D, tá? Vou fazer bem tranquilo aqui, então não vai ter problema o pessoal precisar dos fontes, tá? Vai ser fácil até no próprio vídeo. Acho que eu queria que a minha resolução esteja boa para ser vista, tá? Vou criar aqui então uma separação aqui das pastas que todo mundo utiliza, né? Se não utiliza, tente utilizar para que você possa separar, né? Então vamos colocar aqui a nossa view principal, view.principal. Um conselho, tá? Quem utiliza Delphi 7, cuidado, que se você utiliza pontos em nome de units, ele dá uns erros porque ele começa a se perder, tá? Lá no Delphi 7 a sugestão é você trocar o ponto por underline, mas nas versões mais recentes aí do Delphi, acho que a partir da versão 2007 já
já está tranquilo de vocês utilizarem. Vou salvar ele aqui, tá? Vamos salvar o projeto, não vou voltar uma pastinha aqui, vamos salvar o projeto. Spring 4G Forms, para a gente ter o nomezinho do projeto. Vamos aqui para dentro dele, vamos trabalhar um pouquinho. Primeira coisa que eu sempre faço aqui nos formulários é fazer isso aqui, ó, apagar. Outra coisa que eu gosto de muito é o Ctrl D e configurar ele. Principal coisa. As uses sempre quebradas, porque eu posso fazer um merge tranquilo dessas informações. Se eu estiver trabalhando na minha equipe, não vai ter aquele problema, né, se eu for fazer algum merge de conflitos. Então fica mais tranquilo de trabalhar. Prefiro assim, tá? Mesmo que se gere mais linhas, mas eu prefiro assim. Vou vir aqui para o projeto e vamos... Olha, ele já começou a reclamar aqui. Então, primeira coisa, vamos tirar aqui. Ah, mas vamos ficar sem. Não, vamos tirar ele daqui. Como a gente vai trabalhar então com containers, a primeira coisa eu vou colocar aqui, declarar container. Ok, então, vírgula. Então, a gente vai utilizar o container. Eu preciso criar uma unit para que a gente possa, para mim não deixar, podia fazer o registro no DPR, mas vamos criar uma unit separada para que a gente possa tratar, né, esse DPR em si. Então vamos aqui, ó, dd new unit e vamos dar um nome de, podemos colocar aqui que nome, registros, tá? Vou fazer registros aqui, então vamos registrar eles. Vou deixar aqui no principal. Registros, ok? Registros.pass. Nesse registro.pass, o que a gente vai fazer então? Primeiro, vamos aqui adicionar também a use do Spring. Opa, Spring, né? Spring.containers. Então, esse aqui a gente vai utilizar. Tá? Vou criar aqui uma procedure. Registra tipos, tá? Ponto e vírgula. Begin end, tá? Com isso, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro de tudo registrar o nosso form principal aqui, nesse container, porque eu quero utilizar através da injeção essa parte. Então, uses view.principal. Ele já trouxe aqui para nós. Ok? Vou criar aqui uma variável global, local, perdão, container, para pegar a global. Container. Tipo T container. Beleza. Então eu vou pegar o container, ela vai ser quem? Da global container. Com isso, o que a gente vai fazer então? A gente vai então registrar, ou melhor, vai delegar aqui, vai registrar o tipo do formulário, né? O principal lá, e depois vai delegar ele para os outros. Nesse caso, eu vou fazer do form principal. Depois eu vou dar uma ideia para que você possa utilizar de outras situações para que você possa implementar isso no seu sistema a fim de fazer herança, tá? Utilização de herança. Ponto. Register type. Quem que a gente vai registrar? T view principal, né? E a gente vai dizer para ele que a gente vai usar o T view principal para retornar, ok? E vamos fazer o que? Vamos dar um delegate. É isso, sim, to, abre parênteses, e a gente vai fazer então a delegação aqui. Então, a gente vai fazer aqui uma função, tá? Vamos utilizar aqui métodos anônimos, que vai retornar para quem? O que para nós? View principal, begin end, e vai fazer o que? Eu vou precisar do application aqui, então o que eu vou precisar? Vou precisar declarar aqui, ó,
avcl.forms ou forms somente, depende da versão do seu Delphi, tá? Application.createForm, ok? E tview principal, e quem que vai ser? O result, beleza? Aqui a gente tem o result dele. E, não mais não menos importante, a gente vai precisar fazer o quê? lcontainer.build, ok? Compilar aqui, ele não vai dar erro, na verdade, né? Não vai dar erro porque a gente não tem nada. Beleza, criou executável, hints, warnings, zerados, sempre, tá, pessoal? Dá um Ctrl D aqui para ele organizar para nós. Como a gente então tem aqui agora o registros, vamos fazer o seguinte aqui na nossa aplicação. Aqui a gente vai chamar aquele registrar tipos, ok? Com isso, a gente precisa agora de algum jeito trazer o form, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o global, porque a gente registrou, e vai pedir para ele o quê? Resolve aí para mim, resolve o quê? Resolve o tview. Por quê? Porque a gente sabe que ele está criando lá dentro. Então o que vai ocorrer aqui? Se eu der um F9, ele vai vir, vai passar registrando no global container o delegate dele, tá? Então, o que eu, na verdade, chamei aqui para ele, pedi para ele fazer. Então, estou dando um delegate aqui. E aqui ele vai resolver para mim essa situação. Então, vamos rodar. Se eu tivesse rodado antes, até eu vou comentar a linha, depois vou rodar para que vocês vejam. Beleza. Temos o form aqui trazendo para nós. Fechei a aplicação, terminou. Se eu tivesse comentado, né, não tivesse essa linha aqui, ou melhor, não tivesse nem registrado os tipos aqui, nós não teríamos o form principal trazendo, ok? Então, registrei ele, estou trazendo ele, estou trabalhando com ele. Legal, cara. Isso daqui posso utilizar, mas daí vou ter que ir um a um. Então, vamos pensar então um pouquinho fora da casinha, vamos pensar um pouquinho diferente. Vamos vir aqui no projeto e vamos adicionar aqui uma nova unit. Essa unit aqui eu vou dar o nome de... Vou criar ela como... Eu vou criar uma pastinha, tá? Chamada Services, ou Serviços, do jeito que você precisar. E aqui na Services eu vou dizer para ela que eu tenho um service.interfaces, tá? Podia ser interfaces, intf ou alguma coisa assim. .pass. Ok. O que eu vou fazer aqui? Vou simplesmente declarar uma interface para mim. Vou dar um nome aqui do tipo iFormsFig. Ok? Do tipo interface. Ctrl Shift G. Como eu vou precisar de alguma coisinha, eu vou criar aqui uma function do tipo showModal. Pode ser? Eu dar aqui um tModal result. Tá faltando então aqui uma declaração, ou o famoso Ctrl Shift A, né? E ele vai trazer para nós. Hoje ele está um pouquinho mais tranquilo. Podia utilizar o VCL Controls ou System Tables. E com isso vou dar um OK e ele vai adicionar. Então já temos aqui uma interface para que a gente possa se basear nela. Ok? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar um formulário. Pense que poderia ser um formulário base ou algo assim, tá? Eu vou criar ele normal, tá? Depois a gente vai pensando. Vou dar aqui um nome para esse formulário. Vamos aqui dar um nome view 2. Pode ser? View 2. Ctrl C, Ctrl S. Vamos salvar então aqui a nossa view. Tá? Poderia separar elas em pastas também dentro da view, tá? Financeiro, faturamento, etc. View.2.pass. Vamos remover o que a gente não vai utilizar, então aqui a gente não utiliza. Ctrl D aqui para ele ficar o tratamento. Eu vou vir aqui
E vejam que ele já adicionou aqui, ó, que ele não deveria, mas ele faz isso, é padrão do Delphi, temos que remover, a gente não vai utilizar, né? E aqui a gente vai fazer uso de algumas coisas. Por exemplo, uma vírgula aqui, e a gente vai ter o que aqui? Service.interfaces. A gente vai colocar aqui vírgula e vamos usar a interface filho. Se eu compilar vai dar erro, né? Então a gente tem que pegar o que? Implementar a nossa função, tá? Beleza, Ctrl Shift C. O que eu quero nessa minha função? Eu quero um result do quê? Meu próprio formulário, ponto, show modal. Eu quero que ele me retorne para mim. Então pense que você pode criar um formulário base aqui com algumas situações do jeito que você necessitar. Já removi ali as implementações, tal. Com isso, então, temos aqui essa questão da interface que a gente fez implementada. Temos a implementação dessa interface aqui no formulário e a gente vai ter que fazer o seguinte, vai ter que vir aqui no registro e registrar mais um tipo aqui. Então, vamos lá. lcontainer, ponto, register type. Quem que vai ser? Agora a gente começa a trabalhar um pouquinho diferente. Então, aqui a gente vai precisar declarar mais duas coisinhas. A primeira dela é o service.interfaces. Então, tá aqui, né? E a gente vai precisar também do formulário anterior. Então, vou colocar view.2. Ok? Já conseguimos aqui ter um padrão. Como a gente vai fazer? Então, a gente vai registrar o tipo que a gente então quer registrar a nossa interface filho e a gente quer que ele retorne o T, a nossa criação. E com isso a gente vai fazer o quê? Novamente, delegate. Então, vamos delegar aqui para quem? Vamos delegar a criação. A function dele vai retornar para nós o quê? T view2, ok? Begin end. E o nosso result aqui vai ser quem? Vai ser a nossa tv2 ponto. Então a gente vai estar fazendo uma factor dele. Ok? Porque o registro dele vai fazer isso. Então a gente tem aqui temos um erro, faltou um ponto e vírgula aqui. Acho que é isso, né? Isso, um ponto e vírgula aqui. Então quer dizer, a gente já tem aqui um registro de de mais uma opção aqui do sistema. Com isso, o que acontece? Eu quero utilizar o formulário 2. Como que eu vou fazer isso? Então, agora eu vou parar de ficar dentro do meu sistema, ou dentro dos locais, diversos locais, declarar todos os formulários que eu tenho. Eu só preciso declarar quem? O nosso registro, certo? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Primeiro de tudo, vou precisar aqui nesse caso, né? Então, isso eu vou ter que declarar, não tem como fugir. Spring, ponto, container, tá? E, opa, vírgula, a nossa service.interfaces. Ok? Compilar aqui só para ver. Beleza, está ok, não deu erro ainda. Vou colocar o nosso famoso botão, né, na tela. Antes a gente compilou, estava já o outro, né? Agora eu vou compilar aqui. E como é que a gente faz agora? Mesma coisa anterior, então, lá do formulário do DPR. A gente vai no global container, porque a gente já registrou, e vai dizer para ele o seguinte, resolve para mim quem? Lembra que eu falei? Vamos lá, interface ponto as show modal. Essa é a função que a gente tem lá. Compilamos. Damos um OK aqui. E vamos rodar aqui para a gente ver. Então aqui a gente tem o formulário principal que ele abriu e voilá. Ó, a gente tem o fio 2 aqui. Então pense em você fazer herança disso, registrar eles nos containers para fazer injeção de dependência e simplesmente
que você vai precisar, você não vai precisar sair implementando, ou melhor, definindo em todas as suas units, só simplesmente vai daqui de dentro trazer. Claro, isso daqui é uma coisa simples, mostrando como você fazer isso para utilizar no nos teus formulários, tá? Mas agora tu pense na aplicabilidade disso em questões extensas. Por exemplo, trabalhar com eventos, trabalhar com componentes internamente, eu poder injetar isso e eu ter esse retorno. Então, ao invés de eu ficar criando, o próprio Spring Forge já tem a parte para mim de containers, daí a questão de collections aí vai para frente e assim por diante. Então, foi, foi detalhado passo a passo. Acho que a fonte não ficou tão pequena, então está fácil de vocês entenderem para quem não conhece. Quem conhece sabe já o que a gente está falando, que você pode utilizar aí a questão de containers do Spring Forge. Quem não utilizou, pega, segue passo a passo o vídeo, faça a tua implementação, pega então posterior e vai lá também, tá? Vou aproveitar aqui, já vou abrir. Vamos aqui, ó. Components, Spring Samples, tá? Então aqui tu tens alguns exemplos muito bons deles. Tem um exemplo de dados, esse daqui acho que vai dar erro porque eu não tenho instalado um componente, mas aqui a gente tem uma coleção de exemplos, tá? Com mocagem, com collections, com interrupts, com FMX, no geral, né? Os patterners, então vou abrir aqui para a gente dar uma conferida aqui, bem rápido. Não vou me ater a explicar um a um, mas a gente tem aqui questão de stakes, tá? Então, vamos ver aqui o fonte aqui só para a gente entender o que é feito aqui dentro. Tem uma unit chamada isPalindrome, né? Então ele vai fazer o teste de palíndromo dos textos adicionados e vai tratar ele como se fosse uma exceção. Vamos ver aqui, ó. Então ele usou internamente, vamos olhar aqui para dentro, o Spring Collections, tá? Vai depender de cada um Spring Collections e ele usa aqui o iStake, no caso que ele está carregando o char. Ele cria aqui a coleção e vai passando uma a uma e fazendo push para ela e depois verificando se o reverso dele é igual, tá? Isso aqui é um dos exemplos, né? Questão de enumeradores, ó, vamos olhar aqui essa questão de enumeradores, não lembro se tem mais aqui. Enumeradores, é um formulário. Vamos aqui então olhar aqui o formulário. Beleza, ó. Então a gente tem aqui um integer string paridade, um par de integer string, né, inteiro e string. As uses aqui então, generics do Delphi e a Spring Collections para se fazer o uso. Aqui então a gente tem a lista, o iList que eu acabei de falar lá no começo, do tipagem que foi criada aqui em cima, inteiro e string, né? Função para criar, função para limpar e adicionar o mesmo. Daí aqui se utiliza a Unity Spring, Spring Collections e Extensions, tá? Que daí tem as extensões para ir trabalhando cada um deles. Deixa eu lembrar-me aqui. Aqui ele está testando algumas questões de predicado, faz validações. Enfim, não vou me abster aqui de ficar mostrando um a um aqui dos exemplos, mas é bom que você pegue eles e vá tratando. Ó, o padrão de factors, né? O Patterns Factor. Então, tu também tem ele aqui disponível para que você possa utilizar. Ó. Então, temos o carro, né? E temos a fábrica do carro aqui dentro. Então ele já está preparado exatamente para isso, para criar os vários carros da lista. Então, se você olhar aqui, form create, então ele cria aqui, ó, dizendo, né, onde que vai ser. Então a fábrica de métodos, né? Então vai fazendo um a um aqui e o que cada um vai criando. Deixa eu até abrir esse daqui, essa fábrica aqui para mostrar para vocês. Esse daqui é bem legalzinho. Lembro dela. Vamos olhar aqui.
Ok, então, ó, criar um novo edit, criar um novo edit, criar um novo edit, ó, para ele criando. Criar um novo edit com texto vermelho. Então a gente pode ir criando quantos quiser, maximizar aqui, e ele pega todos eles. Como que ele faz então? Aqui a gente tem no método create, ele cria então essas listas, tá? Essas fábricas, tá? Associa para ele alguns métodos anônimos, ó. Então a gente tem aqui o método anônimo para o edit, para criar o edit normal e o red, tá? A pintura. E aqui cada clique de botão vai incrementando o tipo e vai buscando a instância dele. Uma nova instância, e assim ele vai fazendo a criação. Aqui ele registrou a fábrica, tá? Desse tipo de objeto. Então, esse daqui é o primeiro. Então, eu vou criar um método anônimo, esse setup dentro dele, porque eu criei aqui o factor método, lá na outra unit, tá? Aqui, ó. Tá? Dizendo para eles os tipos que vão se passar para dentro dele. E a cada vez que eu editar, a cada vez que eu clicar, ele vai utilizar o método aqui que eu associei para ir criando internamente. Então, aplicabilidades enormes. Bom, a ideia era mostrar, na verdade, o container, né, como você utilizar o container, mas também a gente veio aqui e utilizou-se aqui de exemplos deles para ver. Fica aí a minha dica aí para que o pessoal baixe, utilize ele no dia a dia, nas aplicações de vocês. Deixa eu achar aqui. Beleza, ó, fica aqui também meu lá no GitHub, se precisarem de alguma coisa, está lá disponível. Eu tenho um site aí. O endereço aqui ainda está errado, tá? Já estou em outro lugar. Enfim, fica o meu agradecimento à Academia do Código, ao Túlio, ao Alessandro e a todo mundo presente aí. Um abraço a todos, tenham um ótimo dia. Hoje foi um pouquinho mais curto o vídeo de hoje, então fica um abração a todo mundo aí. Até mais.